Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o declínio do segundo reinado, na junção lá dos fatores que nós vimos na aula 15, 16, 17, tá? Todos os fatores que vão convergir para a decadência do segundo reinado, né, para o declínio. Então, a primeira questão, né, vamos lá, as questões políticas. Nós temos uma questão, né, do republicanismo surgirá aí a partir da década de 1870 de forma bastante acentuada no Brasil. Né? Então, em 1870 nós temos o Manifesto Republicano, vem no Rio de Janeiro, na esteira aí, né, do republicanismo, com o slogan, né, somos da América e queremos ser americanos. Por quê? O Brasil era a única monarquia, né, em toda a América, né, ainda nesse momento. Então, se levanta a bandeira do republicanismo, né, tendo esse slogan, somos da América e queremos ser americano. Né? E aí, em 1873, a gente vai ver a Convenção de Itu, no interior de São Paulo, a fundação aí do Partido Republicano Paulista, tá? A mais poderosa instituição política aí, né, o mais poderoso partido político da República Velha depois, tá? Então, ó, era vinculado, comandado aí pelos grandes cafeicultores do estado de São Paulo, né, que começam a levantar a bandeira, né, de um descompasso entre o poderio econômico desses cafeicultores, né, do Oeste Paulista, e a pequena participação política. Quando a gente pega, né, todas as relações políticas aí do segundo reinado, quem comandava efetivamente era Dom Pedro, através do poder moderador. Então havia aí por parte dos cafeicultores, né, uma insatisfação muito grande, né, devido a aquele carrossel, né, que a gente viu na aula 13, que Dom Pedro colocava, né, retirava liberais e conservadores ao seu bel prazer, né? Quando um partido estava se tornando forte, né, Dom Pedro ia lá e substituía pelo outro, né, seja conservador, seja liberal, no intuito de se manter aí, né, no poder, né, ou manter a sua força política. Também a gente vai assistir aí no Oeste Paulista, né, uma campanha aí, né, pró-abolição, né? Então o abolicionismo aí em contradição, né, com o escravismo defendido pelas velhas elites aristocráticas da região do Vale do Paraíba. Né? Também surgirá dentre esse grupo político a ideia do federalismo, ou seja, né, a bandeira aí de uma autonomia maior para as províncias em relação, né, à ultracentralização que você tinha nesse momento na figura de Dom Pedro. Tá? Essa questão republicana ganhará um apoio, tá, das classes médias urbanas aí, que também, né, se sentiam pouco representadas pelo governo imperial, né, e vai ganhar, né, um incentivo muito grande essa adesão ao republicanismo quando vem, né, a primeira reforma eleitoral aí, em 1881, né, durante o segundo reinado, nós temos a aprovação da Lei Saraiva. Né? A Lei Saraiva ela vai proibir, né, o voto aos analfabetos. Notem, desde a década de 1840, né, você tem o enriquecimento de uma parcela da população aí por causa, né, do impulso da cafeicultura. Óbvio, é uma parte, né, muito pequena, mas ainda assim você tem o enriquecimento aí de uma parcela da sociedade. Lembrando que, né, o recorte era censitário, né? Então, quando você tem o enriquecimento de uma parcela ainda que pequena da população, ao acesso
ao voto dessa população. Lembrando que, né, para os padrões da época, o censo não era absurdamente alto. Né? Então, quando você tem um enriquecimento aí de uma significativa parcela por conta do aumento da cafeicultura, você também terá o acesso, né, de essa significativa parcela da população também ao voto. Para impedir esses caras de votar, né, já que o censo não era mais, né, uma barreira para ampla maioria da população, tá? Vai se colocar a alfabetização. Né? O índice de analfabetos era algo assim absurdo no Brasil daquela época. Então, quando você proíbe o voto dos analfabetos, você tirará, vai lá, quase que a totalidade da população do direito ao voto. Né? Observe aqui ó, a Lei Saraiva, né? Proibiu o voto dos analfabetos, além de ter adotado eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império, né, senadores, deputados, Assembleia Geral, membros das Assembleias Legislativas Provinciais, né, vereadores e juízes de paz. Estabeleceu ainda que os imigrantes de outras nações, em particular a elite de comerciantes e pequenos industriais, e os que não fossem católicos, religião oficial do Império, poderiam se eleger desde que possuísse renda não inferior a 200 mil réis. Na primeira eleição sob a Lei Saraiva, compareceram 96.411 eleitores para um eleitorado de 145.296, ou seja, menos de 1,5% da população e menos de 1%, né, considerados os eleitores comparecentes. Né? Então, esse é o saldo, né, que a fonte do Senado, né, dessa informação. Ela vai coibir, né, a maior parte da população de acessar ao voto, né, ter esse direito. Também teremos a questão religiosa nesse meio tempo. Né? Veja, a igreja era atrelada ao Estado pela Constituição de 1824. O Brasil adota um regime muito próximo ao que tinha Portugal com a igreja, né, que é o regime do padroado. Né? O que é o padroado? O padroado a gente viu lá no primeiro reinado, quando falamos da Constituição de 1824, mas para relembrar, né, o padroado ele fixava, né, que padres, bispos eram funcionários públicos pelo regime do padroado. Quem sustentava, quem, né, organizava aí financeiramente a igreja era o Estado, ou seja, os padres, os bispos eram funcionários públicos. Tá? E que vantagem havia isso, né, no caso aí do Brasil? A vantagem era o tal do beneplácito. Toda e qualquer determinação, né, da igreja, para ser aprovada no Brasil, deveria ter o crivo de Dom Pedro II, neste caso, né, o crivo dos imperadores, mas, né, nesse caso de Dom Pedro II. Então, em 1864, o Papa Pio IX vai baixar a bula Syllabus, no qual ele vai proibir, né, os maçons de ingressarem aí irmandades religiosas, né, vai expulsar os maçons da igreja. Tá? E, claro, isso vai criar um atrito bastante grande, embora, né, a maçonaria não seja tão extensa assim no Brasil naquele momento, né, Dom Pedro tinha que acatar, né, algumas determinações aí de importantes maçons. Nesse contexto aí, o próprio Barão do Rio Branco, né, era da maçonaria, entre outros personagens bastante importantes aí, né, o próprio Barão de Mauá também, né, nesse contexto. Então, o Dom Pedro II vai proibir essa determinação no Brasil. Né? Então, ele vai negar, né, e ele podia, por causa do beneplácito, essa lei do Papa Pio IX. Tá? Só que aí o que acontece? No ano seguinte, em 1874, os bispos aí de Olinda e de Belém, né, vão acatar as ordens do Papa, vão, né, levar em consideração que o Papa havia proposto, né, vão impedir os maçons de continuarem aí como membros, né, de ordens religiosas, e por conta disso, né, os bispos acabam sendo presos, e aí, claro, né, o Papa vai romper, né, nesse período aí com a igreja, né, ou melhor, com o Império, apesar de
no ano seguinte, né, haver, né, a anistia destes dois bispos aí, vai azedar, né, de certa forma, a relação de Dom Pedro com a igreja. Né? Então, uma charge à época aí, né, Pio XI, que Dom Pedro, né, Vossa Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo no macarrões do Papa, fazer valer, né, as vantagens e excelente de uma boa feijoada. Então, né, a Constituição aqui de 1824 e as sílabos nessa queda de braço entre o imperador e o Papa, aí, no caso, Pio IX. Tá? Então, a gente já tem mais um elemento aí, tá? Que vai contribuir para a cisão do Império. Tá? Primeiro, Dom Pedro tem, né, a questão republicana lá, né, algo bastante significativo, que Dom Pedro não levou muito a sério. Ele dizia, essa aí é bobagem, daqui a pouco essa ideia de república passa. Tem a questão religiosa e também agora, também a questão militar. Veja, não foi um fator isolado, foi a soma de todos que vai levar a decadência do Império, né? A soma dos fatores leva ao colapso do Império. Então, o exército, né, a questão militar, o exército se fortaleceu muito politicamente por conta da Guerra do Paraguai. Você frisou isso na nossa última aula, né? A Guerra do Paraguai ela foi um divisor de águas na história do Brasil. Então, há um descontentamento muito grande de parte aí, né, da oficialidade do Exército. Por quê? Mesmo com a vitória aí na Guerra do Paraguai, muitos soldados, né, muitos oficiais achavam que o Exército era desprestigiado até em relação à Marinha, né? A Marinha teria mais prestígio do que o Exército. O fato é que do que esses caras reclamavam? Reclamavam dos baixos soldos, né? Ou seja, pagamentos na concepção deles aquém do necessário, do devido, né? Pouca aparelhagem ou investimentos no exército por parte do governo de Dom Pedro II, né? O que faz com que o exército, né, tenha um descontentamento significativo. Mas, né, um dos componentes mais fundamentais aí viria com as ideias abolicionistas, né? Então, por causa dos libertos de guerra, os negros que foram alforriados por terem lutado na guerra, né, e voltado para o Brasil, né, com a sua alforria, ou seja, livres, né, e também as ideias, né, republicanas, positivistas, o positivismo qual nós falamos lá ainda na aula 8, né, lembrando que os positivistas, né, acreditavam aí, em termos políticos, em um regime republicano pouco democrático, diga-se de passagem, né? Um executivo muito forte, aí, ditatorial, se necessário fosse, né? E o positivismo vai crescer muito, né, dentro dos quadros do Exército, principalmente por conta, né, de Benjamin Constant, entre outros, né, que eram professores aí na Academia Militar, sobretudo no Rio de Janeiro, né, e que vai difundir o positivismo aí largamente no país, né, no país aí entre os militares nesse caso, né? Então, os quadros do Exército aí passam a associar o Império ao atraso institucional e tecnológico do país. Por quê? O pensamento positivista ele é um pensamento evolucionista. Então, o Império era atrasado em relação à República, como também os positivistas viam, né, a escravidão como um atraso em relação à mão de obra livre, né, que deveria prevalecer. Tá? Começa a haver atritos muito grandes entre, né, oficiais e o governo. Né? Um caso marcante é o do tenente-coronel Madureira, né, o Sena Madureira, que presidia, né, a escola de tiro no Rio de Janeiro, que irá convidar os jangadeiros lá do Ceará, que haviam promovido, né, neste ano de 1884, a abolição compulsória ou melhor, os jangadeiros, né, eles fizeram todo um movimento lá que deu início, né, a uma lei da província do Ceará para abolir a escravidão, e aí o Sena Madureira convida os jangadeiros
né, que propiciaram o início desse movimento a conhecer a escola no Rio de Janeiro, o que causou um furor muito grande ali. Ele acabou sendo punido, transferido para o Rio Grande do Sul, né, onde ele vai escrever um artigo lá na imprensa criticando, né, a posição aí do governo e tudo mais. Então, só um exemplo, né? A punição do governo a oficiais que se manifestassem politicamente. Né? Em 1887, foi criado o Clube Militar. Né? O Exército se recusa a capturar escravos fugitivos ou reprimir qualquer tipo de revolta de escravos. Então, nesse momento aí, praticamente você tem, né, uma anarquia por parte do exército ante o imperador, né? Eles não vão obedecer mais essas ordens. Né? E em 1889, o primeiro-ministro, então Visconde de Ouro Preto, vai nomear um famosíssimo liberal, que nós vamos voltar a falar dele mais tarde, chamado Silveira Martins, para a presidência do Rio Grande do Sul, destituindo, né, do cargo o Marechal Deodoro da Fonseca, né, o que vai causar, obviamente, né, uma indignação por parte de Deodoro, que inclusive era amigo, né, de Dom Pedro II, não? E aqui a gente tem uma charge muito comum, né, a ser apresentada quando se trata do declínio do Império, né, uma charge à época que vai criticar, né, a senilidade de Dom Pedro II, né, perceba, ele está aqui cochilando senilmente, né, Dom Pedro já estava bastante doente nesse momento, já havia ido para a Europa se tratar, inclusive, né, a abolição aí por parte da princesa Isabel vem nesse contexto, né, em que ele estava na Europa. Então, enquanto ele cochila senilmente aqui, ó, o país está saindo, né, das suas mãos, está escorregando por entre suas pernas. Então, é mais ou menos essa mensagem a qual, né, a charge quer passar. Enquanto ele dorme aqui senilmente, você vê o comércio, né? Vê todos os negócios do Estado aqui empilhados num canto. Tá? Então, óbvio, é uma crítica bastante contundente, é uma imagem muito significativa quando se trata, né, de discutir aí a queda do Segundo Reinado, ok? E aí, como vem a proclamação da República, veja, o desgaste, ele vem, né, se arrastando desde a Guerra do Paraguai, lembrando, é um divisor de águas na história do Brasil, mas na década de 1880 vai se tornar algo assim sintomático, né? As tensões entre os grupos e Dom Pedro, as tensões entre Dom Pedro e as instituições e assim por diante. Então, veja, questões sociais como o aumento do custo de vida e a falta de representação política agravaram essa crise política, né? A tradicional elite escravocrata lá do Vale do Paraíba e de algumas regiões do Nordeste era o último pilar de sustentação da monarquia, né? Só que o não pagamento da indenização após sancionar a Lei Áurea, né, faz com que este grupo todo se volte contra Dom Pedro. Né? Dom Pedro se nega a indenizar essa elite, né, escravocrata, e aí, claro, esses caras vão se voltar contra Dom Pedro, obviamente, pensando, né, que se houvesse a substituição de Dom Pedro, ou mesmo do regime monárquico por um republicano, poderia haver, né, o pagamento, né, de uma indenização. Há uma charge também muito famosa da época, né, onde aparecem lá a elite escravocrata com a bandeira, né, da República, né, com indenização. Eles se voltam contra Dom Pedro por causa disso, eles queriam receber uma indenização pelo fim da escravidão. Né? Não era tanto o fim da escravidão que leva esses caras a se voltar contra Dom Pedro, mas ao não pagamento da indenização a eles, né, por conta, né, do fim da escravidão. Então, em 1888, Dom Pedro II tenta implementar aí reformas políticas inspiradas no republicanismo, né, isso através aí da nomeação, né, do Visconde de Ouro Preto, que era um liberal, tá, e que vai propor lá o fim do voto censitário,
vai propor a liberdade religiosa, vai propor eleições de presidente de província pelo voto popular e o cargo de senador temporário, todas as bandeiras que os liberais aí, né, já levantavam desde a década de 70. Tá? Essas várias reformas não foram aprovadas, tá? Muitos vão votar contrários à aprovação dessas reformas porque favoreceriam a Dom Pedro, não estavam muito preocupados, então, né, com o que seria melhor para o país, ou mesmo em questão de bandeira política, mas sim, isso poderia, né, favorecer Dom Pedro. Então, ó, as reformas são negadas pelo parlamento e por isso Dom Pedro vai dissolver, né, o parlamento, o que causa, obviamente, aí, né, um furor muito grande contra a sua pessoa. Somando-se a isso, nós teremos, em 1889, o último baile do Império. Tem aqui até uma imagem, né, o baile da Ilha Fiscal, é um quadro aí que vai, né, representar este evento no qual o Conde de, né, vai organizar uma festa em homenagem aí à Marinha Chinesa, a Marinha Chilena, desculpe, né, os chilenos que se achegaram aí no Rio de Janeiro. Vou deixar um videozinho lá no Classroom de vocês sobre o baile da Ilha Fiscal. O fato é que os caras gastaram, né, 10% do orçamento do Rio de Janeiro nesta festa, né, sorvete, frutos do mar, champanhe, cerveja. Foi uma festa, assim, digna da realeza, literalmente. O que, claro, causou aí uma série de manifestações contrárias, até, né, os que não foram convidados aí, né, vão ficar meio chateados com o Conde de, né, que era genro do Dom Pedro e que a galera também não curtia muito. Né? Lembrando que Dom Pedro estava muito doente, estava, né, já moribundo, vai lá, nesse período, então, né, o substituto natural seria a sua filha, a princesa Isabel, obviamente casada com o Conde de, né, um nobre francês que não agradava boa parte aí, né, da elite, né, brasileira. Então, em 9 de novembro de 1889, o baile da Ilha Fiscal, o último baile do Império, também assim chamado, republicanos vão começar a espalhar boatos de prisão aí de líderes políticos nesse contexto, e foi aí, né, que Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, liderou uma rebelião contra Dom Pedro. Dom Pedro, que nem estava no Rio de Janeiro nesse contexto, Dom Pedro estava em Petrópolis, só será avisado de que foi deposto e ele teria dito, né, Deodoro sabe disso? Então, né, pois é, ele é quem liderou, inclusive, o negócio. E aqui, né, a gente tem uma imagem, né, um quadro aí representando o golpe militar de 15 de novembro de 1889. Lembrando que o Exército, a partir daí, teria uma função política tremendamente importante ao longo de toda a história do século XX no Brasil, a começar, né, por este golpe civil-militar aí de 15 de novembro de 1889, que destituiu Dom Pedro II do poder e estabeleceu a República no Brasil. Aqui, uma charge também da época, né, bastante sintomática, o Dom Pedro II sendo empurrado do trono, ou seja, derrubado do trono, enquanto, né, olha-se lá ao longe a galera, e aqui Dom Pedro, né, e a família partindo para o exílio. Eles tiveram 24 horas para deixar o Brasil, né, foi um ultimato dado aí pelos republicanos, temia-se, né? Dom Pedro tinha, entre a população em geral, ele tinha uma popularidade significativa, então temia-se um levante aí por parte dos apoiadores de Dom Pedro, por isso o ultimato para que ele, né, saísse do Brasil o mais rápido possível. Né? Então ele vai acabar se exilando na Europa. Aqui uma foto, né, da família real, né, que Dom Pedro com a princesa Isabel, este é o Conde de, né, e os netos de Dom Pedro, hein, né, juntamente com... o Dom Pedro teve 4 filhos, né, nessa imagem não estão todos aí, e
por hora seria isso, crianças. Nos vemos logo em seguida. Voltamos para a Europa. Agora vamos falar de Segunda Revolução Industrial, imperialismo, neocolonialismo e Primeira Guerra Mundial. Então, beijo, a gente se vê.